Olá, você vai ver nesta edição. Representação de natureza interna é arquivada pelo Tribunal de Contas. Na segunda reportagem da série O Novo Modelo de Atuação do TCE, você vai conhecer a CSEX de Receita e Governo, que vai avaliar a arrecadação e qualidade dos investimentos públicos. E tem as informações da abertura do Gestão Eficaz que está sendo realizado em Juína. Os detalhes agora no TCE Notícias. Abrimos esta edição do TCE Notícias direto de Juína, cidade localizada a cerca de 750 quilômetros de Cuiabá, e onde é realizada mais uma edição do Ciclo de Capacitação Gestão Eficaz, iniciativa que conta com a presença de gestores e servidores de 18 municípios daquela região. A repórter Thalita Ormonde está lá e traz os detalhes. Olá, Thalita, como que foi a abertura desse evento? Olá, Loriane, é isso mesmo. Dezenas de gestores e servidores das prefeituras e câmaras de vereadores de 18 municípios da região noroeste de Mato Grosso estão reunidos aqui em Juína para mais uma edição do ciclo de capacitação Gestão Eficaz. Quem está ao meu lado para falar um pouquinho mais sobre essa iniciativa é a diretora da Escola Superior de Contas, Marina Spinelli, que fez a abertura desse evento realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Marina, qual que é a expectativa do TCE ao promover uma capacitação como essa, vindo ao encontro dos gestores e servidores públicos dessa região? Nossa expectativa é a melhor possível. Até ontem, nós já tínhamos mais de 200 inscrições, fora as pessoas que se inscrevem no local, né? Então, a gente espera receber muitas pessoas. Aqui é um lugar, é uma região mais carente, né? Uma região mais distante da capital. Então, é importante a gente vir para cá também e a gente percebe que o público aqui precisa realmente desses eventos. Obrigada, Marina. Quem também prestigiou a abertura do evento foi o secretário de Finanças, Administração e Planejamento de Juína, Marcelo Alves Garcia. Secretário, como que o senhor avalia esse tipo de capacitação? Já é o quinto, né, que está acontecendo na região. É bastante importante, principalmente para uma região distante da capital igual a nossa, a região noroeste. Nós estamos hoje a 750 quilômetros da capital, vários municípios que passam de 1.000 quilômetros da capital. Nosso estado hoje praticamente é um continente, então essa é uma importância muito grande para poder levar. Muitos municípios não têm condição de estar deslocando um número grande de funcionários, um número grande de servidores para que possa estar fazendo as captações no estado, na capital do estado. Isso é bastante importante. Teremos com certeza 2 dias bastante aproveitáveis, como estivemos o ano passado também. Então é bastante importante, é uma iniciativa muito aplausível do Tribunal de Contas. Obrigada, secretário. Thalita Ormonde para o TCE Notícias. Representação de natureza interna é arquivada pelo TCE. O processo foi apreciado em sessão da primeira Câmara de Julgamento. Confira. Essa representação interna foi em desfavor da Prefeitura de Santo Antônio do Leste, que na ocasião estava sob responsabilidade de Miguel José Bruneta. O objetivo era avaliar suposta irregularidade na não concessão de benefícios alusivos à qualificação profissional. Segundo a Lei Municipal número 53 de 2001, no artigo 15 diz que para os servidores municipais que concluírem cursos de pós-graduação, será assegurado um reajuste como forma de incentivo de 20% a 40% do salário base do profissional. O gestor argumentou que a aplicação do diploma legal resultaria em desobediência à lei de responsabilidade fiscal e, por ser uma despesa obrigatória de caráter continuado, haveria impacto negativo para o orçamento do município. Nada obstante o interesse jurídico-social desses servidores públicos, a toda evidência, entrevejo que a análise dos fatos em comento, tal como sustentado pelo MP de Contas, não está inserida dentro das atribuições dessa Corte, devidamente grafado nos 19 incisos do artigo 1º da Lei Complementar da nossa Lei Orgânica, né? Ressalto que o citado dispositivo legal almeja a proteção do erário, em face de irregularidades e ilegalidades que poderiam ocasionar lesões a ele, e, consequentemente, o atendimento ao interesse público. Assim, o presente feito não pode servir para aqueles que se sentem prejudicados em face de uma decisão administrativa que não lhes concede benefício de caráter subjetivo.
Por isso, o relator do processo votou por não conhecer a representação de natureza interna, determinando o arquivamento. Para garantir que os serviços públicos sejam prestados à população de forma correta, é preciso ter planejamento. É preciso que a gestão pública identifique quais as melhores formas de arrecadação, como isso deve acontecer na prática e ainda como melhor investir todo esse dinheiro de modo a garantir uma prestação de serviços públicos de qualidade a você, cidadão. E o TCE de Mato Grosso vai acompanhar esses processos bem de perto por meio da Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo, uma nova unidade do TCE criada para esse fim. Mais detalhe dos trabalhos desenvolvidos por essa SESEX você confere agora nessa segunda reportagem da série Novo Modelo de Atuação do TCE. Veja. Se de fato os prefeitos, o governador têm feito todo o esforço necessário para de fato arrecadar e trazer recursos sem a necessidade de aumentar impostos, sem a necessidade de dar uma sobrecarga ao comerciante, ao cidadão. A Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo do Tribunal de Contas de Mato Grosso vai acompanhar a execução do orçamento público. A atuação será na fiscalização dos atos e contas de governo dos chefes dos poderes executivos estadual e nos 141 municípios de Mato Grosso. Essa SESEX é formada por um secretário, 3 supervisores, num total de 29 servidores, contando com a equipe técnica. Como estamos falando de receita, a fiscalização é ampla. A atuação será no governo de Mato Grosso, vice-governadoria, Secretaria de Fazenda, Tesouro do Estado, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fundo de Desenvolvimento Econômico, Procuradoria-Geral do Estado e nas prefeituras municipais no tema receita. A gente acompanha a execução orçamentária, a execução financeira, acompanha as metas fiscais definidas pelo próprio fiscalizado na sua LDO, verifica se os limites constitucionais, os limites legais, por exemplo, se o limite com gasto com saúde, com educação, estão dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. O trabalho desta SESEX pode resultar em instruções de contas do governador e dos chefes dos executivos nos 141 municípios de Mato Grosso, em auditorias, seja contábil, financeira, de gestão tributária e dívida ativa, além de acompanhamentos de concessão e controle de incentivos fiscais, alertas referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal e metas de arrecadação. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, que sempre atuou na fiscalização da aplicação dos recursos públicos, inova com a criação dessa SESEX, iniciando a fiscalização na arrecadação de impostos. O TCE deu um passo à frente para iniciar a fiscalização de recursos públicos relacionados a IPTU e ICMS, por exemplo. Foi realizado um levantamento em 25 municípios de Mato Grosso, sendo que em 5 prefeituras a receita de IPTU representava pouco mais de 10% da receita total de tributos, situação considerada ruim para os municípios. Esse tipo de análise será utilizada para orientar os municípios na melhoria da arrecadação do dinheiro que pode ser destinado em investimentos para o cidadão. E quando a gente olhou por que aqueles municípios tinham uma receita forte, o que eles tinham de diferente era coisa simples, como a atualização de uma planta genérica de valores, algo que, se a gente olhar com um pouco mais de atenção, a gente pode replicar no Estado todo como instituição de controle, sem tanto esforço. Se os critérios estabelecidos estão sendo respeitados dentro daquilo que deve ser feito na arrecadação, tanto na arrecadação própria municipal, IPTU, ITBI, contribuição de melhorias, ou o ICMS, IPVA no caso do Estado. A SESEX ainda fiscalizará as contas anuais do governador do Estado. Neste caso, o TCE avalia a posição financeira, patrimonial e orçamentária, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, gastos com pessoal, entre outros itens. Após essa análise, o tribunal emite um parecer prévio para o julgamento das contas pela Assembleia Legislativa, além de acompanhar os repasses que são de responsabilidade do governo.
Além desses repasses feitos aos municípios, há também os repasses para os poderes legislativo, incluído aí o Tribunal de Contas do Estado, a Procuradoria-Geral de Justiça e o Judiciário, que representam aí em torno de 17% da receita corrente líquida arrecadada, e é o que a gente chama aí de duodécimos. Assim como as contas do chefe do Executivo Estadual, nos municípios as contas de governo que demonstram a conduta do prefeito são analisadas pelo órgão de controle, que emite parecer para o julgamento nas câmaras de vereadores. A conta de governo ela é exclusivamente a análise da gestão política do chefe do Poder Executivo, né? No momento de crise financeira, em que se estabelece uma crise fiscal, a atuação do Tribunal de Contas sobre questões de responsabilidade fiscal, de metas fiscais, pode fazer a diferença para que o gestor tenha condições de ter recursos para investir e não apenas recursos para manter a máquina pública. Viu só como é importante o trabalho dessa secretaria? Então, lembrando que essa e as outras reportagens especiais sobre a reestruturação do TCE estarão à sua disposição no portal do Tribunal de Contas. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br e em nosso canal do YouTube, em TCE Mato Grosso. Confira. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Até amanhã.